Ai, amigos. Bom, já entendi antes que vocês falem que eu não posso mais ir para a Vila Belmiro. Eu sei, eu sou um desastre da Vila Belmiro. Mas cá estou no camarote da Pixbet, novamente aqui. Obrigada, Pixbet, por esse camarote maravilhoso. Realmente é uma visão incrível da Vila Belmiro. Pude ver de pertinho esse jogo horrível, mas muito obrigada. Vou agradecer também a Umbro, que me mandou essa camisa maravilhosa. E vocês podem usar o meu cupom da Centauro para ganhar essa... Para ganhar não, né? Vocês têm que comprar, no caso. Mas é isso. Agora chega de agradecimentos, porque temos assuntos sérios para falar. Eu tô aqui no camarote. Até vou mostrar o camarote, porque às vezes vocês não conhecem. Esse é o camarote da Pixbet. É um camarote muito bonito. E eu tava aqui com o senhor Pepe assistindo o jogo. Coitado do senhor Pepe, deve ter ficado irritadíssimo com essa partida do Santos. Mas, cara, pra falar mais sobre essa partida, o que eu acho? Eu acho que, assim, tirando a parte do Natan, que eu realmente não entendi a não utilização do Natan, eu vejo muito um Santos hoje que tudo que a gente estava falando de questão de psicológico, de questão de maturidade, de questão de ver que é um time que está conseguindo, mesmo seja arbitragem, mesmo seja o time adversário, é um time que está conseguindo entender a partida, está conseguindo ser calmo, está conseguindo estar concentrado dentro do jogo. Esse time se perdeu no segundo tempo. E alguns fatores, né? Eu acho que assim, a gente tinha um cenário parecido contra o jogo contra o Flamengo, que a gente viu isso acontecendo, de um time que vem com o time reserva e começa a colocar titulares. Isso também aconteceu com o Corinthians, né? Que ele não joga com o Renato Augusto, não joga com o Fábio Santos, não joga com o Renato Augusto, com o Fábio Santos, não joga, sei lá mais com quem agora que eu esqueci, mas ele começa a colocar, né, eventualmente ali, sei lá, põe o Ramiro, tenta colocar outros jogadores, tenta colocar o Vital, até pra dar um up, né, no cara que deve estar desolado, mas, cara, por tudo que aconteceu o Corinthians nessa última semana, era um Corinthians sem vontade de jogar, e vem esse time misto. Por que eu trouxe o jogo contra o Flamengo pra cá? Porque foi um Flamengo que chegou com um time misto, e aí é um Flamengo que com o time misto toma um gol, se sente acuado, começa a colocar alguns titulares e esse Flamengo muda. Isso, em certa forma, começa a acontecer um pouco com o Corinthians, principalmente quando o Yuri Alberto é expulso, né? Yuri Alberto expulso de maneira ridícula, né? De maneira ridícula, eu digo assim, que absurdo a expulsão do Yuri Alberto, questão de agressividade, violência. Cara, eu não sei o que aconteceu com o Rodrigo Fernandes. Eu, de fato, espero que ele tenha saído porque ele sentiu algo, ou minimamente por conta de uma precaução, porque, na minha opinião, o Rodrigo Fernandes estava muito bem na partida. E aí você tira o Yuri Alberto, que se inflamou essa torcida de uma maneira absurda. Hoje a Vila estava muito bonita, 12 mil pessoas aqui na Vila Belmiro, mesmo o Santos não estando em boa fase, sendo um jogo 7 da noite num sábado, que não é um horário tão agradável. Cara, eu entrei aqui, eu senti a atmosfera da Vila de uma maneira que fazia tempo, acho que, juro pra vocês, na hora que eu entrei, eu senti mais a atmosfera do que no jogo contra o Tátira. Então foi uma dor muito grande essa partida, pelo jeito que foi, pelo gol no final, por um Corinthians que não queria vencer, por um Corinthians que está abalado por que ele sofreu na semana, por um Santos que não conseguiu novamente finalizar esse jogo, sabe? Foi um jogo muito parecido com o jogo contra o Galo. Cara, aliás, foi um jogo extremamente parecido com o jogo contra o Galo. Só que nessa partida a gente teve menos oportunidades mas mais tempo com a bola e mais, por exemplo, o Santos ficou mais tempo perto do gol adversário, o Santos ficou mais tempo com a bola, mas menos oportunidades como a gente teve contra o Galo. E também acho que é porque o Marcos Leonardo esteve muito mais apagado do que no jogo de hoje. E como eu venho falando aqui no canal, hoje a gente teve problemas de maturidade, principalmente ali, focado no Lucas Barbosa, péssimas opções do Lucas Barbosa, por mais que você possa falar que precisava ou não daquele vermelho, é uma irresponsabilidade um segundo amarelo a partir do momento que você já está amarelado. Então o Lucas Barbosa é extremamente infantil nesse lance, e aí você tem um time que se abala, um time que também não se utiliza de estar com um a mais, igualzinho fez com o Palmeiras, não se utiliza e deixa o time que está com um a menos crescer em cima do Santos, porque ele vê que mesmo com um a mais, com um a menos, no caso, ele está conseguindo fazer as mesmas coisas. Então, problemático também essa parte do Santos de não conseguir mais uma vez se utilizar, de ter um jogador a mais. É um time que você tava aí, por muitas vezes a gente fala, putz, essa vitória ficou na conta ali do Orlando. Essa derrota também vai para a conta do Orlando. Não entendi a não utilização do Natan. Não entendi a tirada do Ed Carlos naquele momento. O Ed Carlos vinha fazendo uma partida interessante até ali, aí você coloca o Sandro e você coloca... Cara, Miguelito não vai adiantar se o jogo tá dessa forma. Miguelito não vai fazer milagre. Não dá pra gente achar que sempre vai acontecer um milagre, uma coisa diferenciada na partida. É diferente você colocar contra o Juventude 3-0.
é totalmente diferente. Esse cara não vai chegar e mudar completamente a partida do Santos. Eu acho que hoje, né, os jogadores que entraram, seja o próprio Auro, seja o Sandri, não fazem a diferença, seja o Derek, não mudou nada. Eu acho que hoje o Orlando, todas as propostas que ele teve de mudanças, de alterações, não influenciaram em nada no Santos que estava jogando. Até piorou o rendimento desse Santos. O Santos no segundo tempo foi muito mais tímido, foi muito mais nervoso. E aí depois da perda do Lucas Barbosa, o Santos perde a cabeça quando o Lucas Barbosa sai de campo. Fazendo a nossa análise, né, de trás para frente, João Paulo, tiveram pessoas aqui que falaram que ele falha ali no gol. Eu não consigo ver exatamente porque eu tô aqui no estádio, mas o gol foi muito rápido, né? Um erro total do Santos. Roger Guedes extremamente efetivo, extremamente oportunista nesse lance. Então o mérito do Corinthians, o gol, porque foi extremamente vertical, oportunista e objetivo, coisa que o Santos dificilmente é. Mas aí você tem, não acho que foi um jogo terrível do Luiz Felipe, ele até perde um gol, pro Luiz perder um gol, porque ele tá bem posicionado. Então teve esse gol perdido do Luiz Felipe e não teve, aí teve um ataque até inoperante, é um Santos que não consegue matar o jogo. O jogo do Madison não foi tão bom, o jogo do Luiz Felipe que eu achei irregular, achei o Alex regular também, achei o Felipe Jonathan mais apagado, não apareceu ofensivamente como normalmente aparece. Rodrigo Fernandes estava jogando bem, não gostei do jogo do Camacho. Você tem depois um Barbosa ali entrando, você tem o Camacho, você tem o Ed Carlos, tava até achando o Ed Carlos regular, mas daí o Orlando altera, mas mesmo assim não tem todos esses jogadores aqui, não teve nenhum grande destaque, faz muita falta o Bauerman, faz falta até o próprio Natan, faz muita falta o Rodrigo Fernandes. Quando ele sai as coisas realmente mudam muito. Preferi uma entrada de um Zanocelo do que, por exemplo, de um Sandri. Já tem tempo, eu posso ser muito crítica ao Sandri, mas eu não vejo grande evolução do Sandri quando ele entra. Mas o Zanocelo também às vezes não entra tão bem, mas tá faltando mais oportunidades e mais sequência pro Zanocelo, na minha opinião. E falta, cadê o Carabarral? O Luan eu sei que hoje não poderia jogar porque o Santos teria que pagar 2 milhões para ter o Luan. Mas Carabarral é tão ruim assim, o Santos precisa de criação. O Santos não tem, o Santos tem uma lacuna nesse meio de campo. Uma lacuna criativa. Não dá. Hoje a gente fala, tá tudo no Soteldo, tá tudo no Marcos Leonardo. Hoje ficou tudo no Ângelo. Não sei se a saída do Ângelo também, se ele sentiu, se foi alguma coisa, mas eu também não tiraria o Ângelo. O Ângelo tava pegando, ele pode segurar a bola, ele pode ter questões na hora de definir as partidas, mas o Ângelo de fato é um cara que sim, que ele conseguiu criar o que o Santos conseguiu fazer no ataque, o que o Santos conseguiu propor na parte ofensiva, prioritariamente veio do Ângelo. Não foi uma boa partida do Lucas Braga. Eu acho que a gente precisa mais da velocidade, a gente precisa mais do ataque de forma geral. E hoje você ter só todos os ataques partindo do Ângelo e não conseguindo essa bola chegar no Marcos Leonardo, é claro que dificulta demais que o Santos consiga marcar o seu jogo, até porque, como eu falei, você tem esse buraco no meio de campo e você tem um Santos que não tem no seu banco alterações que te façam melhorar. Você não vai conseguir ter uma mudança total desse Santos quando você vai colocar o Miguelito, você vai ressurgir o João Julio. Hoje eu achei interessante que o Santos propôs, até trouxe o Juan, né? O Orlando fez a besteira no jogo passado de não levar nenhum dos centroavantes, né? Não levou o Juan, também não levou o Angulo. Hoje até poderia ter pensado alguma coisa com eles. Entendo que a opção de colocar o Barbosa foi tentar deixar esse Santos mais ofensivo, mas aí você coloca o Barbosa e não faz mais nada nesse Santos, depois perde o Barbosa, é um Santos totalmente enfraquecido, é um Santos omisso e que de fato joga muito bem o primeiro tempo e no segundo tempo acaba realmente assim, perdendo completamente o brilho, até como tá igual agora na Vila Belmiro, as luzes apagadas. E aqui a gente pode ver o Santos, a chuva começa e o Santos começa mesmo a entristecer igual foi no jogo de hoje. O vídeo começa um pouco mais feliz e entristece pra caramba e começa essa chuva exatamente como foi a partida do Santos. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo.